E aí, beleza? Na Pensilvânia, duas pessoas estão explorando uma caverna a 1.000 pés abaixo da trilha dos Apalaches. Eles quebram camadas de rochas antigas e descobrem um sistema de cavernas desconhecido. De repente, ouvem um barulho estranho e ficam chocados ao ver um monte de criaturas aladas voando para fora da caverna. Os exploradores querem fugir, mas as criaturas imediatamente os cercam e matam. Em Montclair, Ali está terminando mais um dia de escola e tenta ignorar os caras maldosos que zombam dela por ser surda. Felizmente, ela tem seu melhor amigo Rob, que aprendeu a linguagem de sinais para se comunicar com ela, mesmo que ela consiga ler lábios. Ele é muito solidário e a acompanha até em casa de mãos dadas. Quando Ellie chega em casa, é rapidamente recebida pelo cachorro da família, Otis, e insultada por seu irmão Jude. Sua mãe Kelly a repreende porque ela está atrasada, mas também a provoca sobre seu relacionamento com Rob. De repente, Otis começa a latir e Ali nota que os pelos dele estão eriçados, como se houvesse algo perigoso por perto. Naquela noite, Ali vê um monte de helicópteros sobrevoando a área e uma fumaça ao longe. Então, ela encontra sua avó Lynn fumando, o que ela não deveria fazer por causa de seus pulmões fracos. Ela lhe promete que não contará para Kelly. Depois, Ellie assiste seus pais conversando e revela que perdeu a audição e seus avós paternos há 3 anos em um acidente de carro, mas sente que seus pais foram os que mais perderam. Ela vai para a cama e verifica uma mensagem de Rob no tablet, que inclui um vídeo de um misterioso bando de criaturas voadoras no céu noturno. Ela é subitamente interrompida por seu pai Hugh, que também a provoca sobre Rob. Ellie então se prepara para dormir, mas Otis está tenso. Mais tarde, no meio da noite, Kelly acorda Ellie e a leva para a sala de estar, onde a família, mais o melhor amigo de Hugh, Glenn, estão assistindo às notícias. Muitas cidades dos Estados Unidos estão sendo atacadas e o perigo está lentamente se espalhando pelo país. No início dizem que são terroristas, mas logo vídeos de celular se tornam virais, mostrando corpos mutilados nas ruas. Um vídeo mostra uma mãe que colocou fita adesiva sobre a boca do filho e levanta um cartaz que diz: "Não faça barulho". Nesse momento, ouvem uma explosão e a família corre para fora para ver os jatos voando. Quando voltam para dentro, as notícias mostram um novo vídeo da equipe de exploração, confirmando que algumas criaturas antigas escaparam de uma caverna e agora estão atacando humanos. De repente, a TV muda para o sistema de transmissão de emergência, aconselhando todos a ficarem dentro de casa com portas e janelas trancadas e a não fazerem barulho. Ali aponta que as cidades são o pior lugar para se estar por causa do barulho. Então a família decide fazer as malas e deixar a cidade. Glenn e Jude saem em um carro e os outros entram no segundo carro com Otis. Enquanto dirigem, notam a fumaça cobrindo toda a cidade. Nos túneis do metrô, o trem parou e um monte de pessoas está preso dentro tentando ficar quieto. Um bebê começa a chorar e os passageiros atiram da mãe, pretendendo jogá-la para fora do trem. A mãe desesperadamente pega o bebê de volta e anuncia que vai junto com ela. Mãe e filha saem do trem e caminham pelo túnel em silêncio. No entanto, quando o bebê acidentalmente deixa cair sua chupeta, ela chora novamente e as criaturas aparecem rapidamente. A mãe começa a correr com o bebê, mas não é rápida o suficiente e os passageiros no trem assistem enquanto elas são mortas. De volta à família, eles ouvem no rádio que o número de mortos atingiu níveis catastróficos. A Lai conversa com Rob em seu tablet e ele explica que sua família decidiu ficar em casa como as autoridades recomendaram. Eventualmente, a família para em um posto de gasolina para comprar suprimentos e a Lai leva Otis para fazer xixi. De repente, Otis começa a latir para um homem armado que atira para o céu e pede o carro da família. Hugh está pronto para entregar as chaves, no entanto, Glenn atira na perna do cara e Otis pula para mordê-lo. Então Glenn pega a arma do homem e a família sai em seus carros, sem se importar com o que pode acontecer com o homem. A tensão e o medo eventualmente deixam Jude tão ansioso que ele decide trocar de carro e ir com os pais. Ali continua acompanhando as notícias em seu tablet e descobre que chamaram as criaturas de Vespes, que vem do espanhol para vespas, por causa de como elas atacam em enxames. De repente, Hugh pisa no freio, evitando um acidente no último segundo. A estrada está cheia de tráfego, então eles decidem pegar um caminho alternativo e fugir da civilização. Eles atravessam um portão e chegam a uma estrada isolada
estrada, enquanto o rádio continua mencionando todos os estados que estão sendo atacados. No tablet, Ellie vê imagens aterrorizantes de todas as tragédias no país. Depois de algumas horas dirigindo, Glenn chama os outros do seu carro, dizendo que a estrada está difícil e que vai parar para limpar o caminho. No entanto, alguns cervos saem repentinamente da floresta e bloqueiam a passagem, fazendo Glenn desviar e sair da estrada. O carro dele desce uma colina e capota, ficando de cabeça para baixo e deixando Glenn preso dentro. Hugh corre para ajudar, mas não importa o quanto ele puxe, não consegue abrir a porta e a perna de Glenn está presa, então ele não pode ser puxado pela janela. Kelly tenta ligar para o 911, mas ninguém atende e Hugh tenta a porta novamente com uma ferramenta sem sucesso. Aceitando a situação, Glenn pede a Hugh que traga suas armas e, uma vez que as tenha, diz à família para ir embora sem ele. Hugh hesita e promete voltar com ajuda. A família volta para o carro e Otis começa a latir. Ellie percebe os pelos dele eriçados e lembra do aviso de sem barulho. Então pede ao pai para desligar o motor. E infelizmente é tarde demais e uma vespe se choca contra a janela do carro. Otis late ainda mais quando a vê, o que atrai ainda mais vespes que continuam batendo nas janelas. Lynn grita e é ouvida por Glenn, que também ouve os rugidos das vespes. Para salvar a família, ele começa a atirar com suas armas, fazendo com que as vespes cerquem seu carro e o matem rapidamente. Otis não para de latir mesmo quando Hugh tenta acalmá-lo, então Hugh não tem escolha. Ignorando os pedidos da filha, ele empurra Otis para fora do carro e deixa que as vespes o matem. Algumas horas depois, a família ainda está no carro. O lugar está quieto, mas ainda há algumas vespes por perto. Então a família tem medo de ligar o carro. Eles não podem ficar ali para sempre. Então Hugh sai do carro com cuidado para investigar. Nesse momento, Lynn tem um ataque de asma e os poucos segundos que leva para pegar seu inalador são suficientes para uma vespe pousar no carro. Hugh lentamente pega a ferramenta que deixou cair antes e a joga à frente, fazendo com que a vespe vá atrás dela sem sequer notá-lo. Depois que a vespe voa embora, Hugh retorna ao carro e usa a linguagem de sinais para explicar que as criaturas caçam pelo som porque são cegas. A família concorda em desligar todos os dispositivos e só falar usando a linguagem de sinais. Então Hugh pede o isqueiro de Lynn, chocando Kelly ao revelar que sua mãe fuma. Hugh vai até o carro de Glenn e, depois de se despedir do corpo, ele incendeia o carro. As vespes cercam imediatamente o veículo em chamas e morrem quando o carro explode. Agora a família pode continuar a viagem a pé. A longa caminhada deixa Lynn pior, então ela precisa ter cuidado para não fazer barulho sempre que tem dificuldade para respirar e usa seu inalador. A família concorda em parar para descansar e Hugh aproveita para se desculpar com Ellie pelo que aconteceu com Otis, explicando que não teve escolha. Lynn quer que Kelly finalmente conte às crianças que ela tem câncer de pulmão, mas Kelly se recusa a tornar o dia mais deprimente. Usando seus binóculos, Judy vê uma casa nas proximidades e a família se dirige para lá. Já é noite quando chegam à cerca e assim que Hugh tenta abri-la, ele acidentalmente toca um sino. Logo, uma vespe pousa na cerca ao mesmo tempo em que o dono da casa sai, ameaçando atirar em qualquer intruso. Parece que o isolamento a manteve alheia à situação e sua voz imediatamente atrai um monte de vespes que a empurram para o poço, matando-a rapidamente. A família decide procurar uma entrada alternativa e encontra um tubo de drenagem nas proximidades. Hugh vai primeiro e rasteja pelo tubo, sem notar uma cobra escondida na terra. Quando ele chega do outro lado, entra na casa e confirma que está vazia antes de acenar para sua família vir. O grupo começa a rastejar pelo tubo também, e dessa vez a cobra aparece sibilando para eles. O tubo causa um eco e uma vespe ouve o sibilar, então ela voa para capturar a cobra antes que ela possa atacar. Ao mesmo tempo, uma segunda vespe vai para o outro lado e ataca Kelly, ferindo sua perna. Ouvindo seus gritos, Hugh corre para ativar a trituradora de madeira e todas as vespes voam direto para a máquina, sendo imediatamente mortas. Depois, a família carrega Kelly para dentro da casa. Lynn costumava ser enfermeira, então corta as calças de Kelly para cuidar do ferimento, que é mais grave do que esperavam. Depois que Kelly adormece,
corredor, Messi, Lynn e Hugh compartilham uma bebida. Lá fora, as Vespes voltam para o poço para continuar se alimentando do corpo da dona da casa. No andar de cima, Ellie consegue usar seu tablet para entrar em contato com Rob, que aparece desleixado e coberto de sujeira. Ele diz a ela que seus pais estão mortos e Alai tenta convidá-lo para se juntar a ela na cabana, mas nesse momento a conexão termina. Na manhã seguinte, Ellie vê nas notícias que muitas pessoas estão vendo as Vespes como símbolos religiosos e até queimando ateus. Lynn verifica o ferimento de Kelly e percebe que está piorando. Então diz aos outros que ela precisa de antibióticos para sobreviver. Depois de pegar uma foice no porão, Hugh se prepara para sair com Ellie. Jude quer ir junto, mas Hugh diz a ele para proteger a avó. Então Hugh e Ellie abrem o portão da frente só um pouquinho, enquanto se certificam de não tocar o sino novamente. Hugh prende a porta no chão para evitar qualquer outro ruído e a dupla sai cuidadosamente pela pequena abertura. Há muitas Vespes voando na área, mas a dupla as ignora enquanto caminham até a cidade mais próxima. No caminho encontram corpos mortos com feridas que indicam que outros humanos os fizeram. Quando chegam à cidade, a encontram vazia com manchas de sangue por toda parte, não percebendo o reverendo observando de longe. A porta da frente da farmácia está trancada, então Hugh e Ellie têm que entrar pelos fundos. Lá dentro são atingidos pelo cheiro podre dos corpos meio comidos de pessoas que foram mortas enquanto tentavam pegar suprimentos. Enquanto Hugh pega os antibióticos, Ellie olha mais de perto os corpos e descobre que as Vespes colocaram ovos dentro deles. De repente, um bebê Vespe quebra o ovo e espirra fluido no rosto de Ellie, fazendo-a engasgar. 3 grandes Vespes ouvem e pousam nas prateleiras, esperando por outro ruído. Ali olha ao redor e vê um alarme de incêndio, então Hugh pede um esfregão. Depois que Ellie silenciosamente entrega um para ele, Hugh o acende e o levanta para ativar o alarme. O som ecoante e a água confundem as Vespes, permitindo que Hugh e Ellie saiam da farmácia em segurança. Ao saírem da cidade, encontram o reverendo que os segue quando tentam evitá-lo. Para se comunicar silenciosamente, o reverendo mostra sua escrita em seu caderno, convidando-os a se juntar ao seu grupo chamado Os Silenciados. Ali e Hugh recusam a oferta e se afastam enquanto o reverendo sibila para eles, revelando que sua língua foi removida. Logo, a dupla retorna à casa e o remédio ajuda Kelly a se sentir melhor. Hugh tenta obter mais notícias na TV, mas não há sinal. Ellie diz a ele as últimas coisas que aprendeu em seu tablet. A CNN está transmitindo de um bunker e o sinal está fraco. Também as Vespes não gostam de frio intenso e há fotos delas mortas na neve, e isso significa que as pessoas acima do círculo polar ártico estão sobrevivendo. Por outro lado, regiões inteiras do país estão sendo apagadas do mapa. Essas áreas são chamadas de O Cinza, porque foram desconectadas de toda a tecnologia. Jude tenta se manter entretido com cartas e Hugh esculpe uma estaca para ele poder lutar também. Uma tarde, o reverendo aparece fora da casa com um grupo de pessoas que estão todas sem a língua. Hugh sai e pede para deixarem a família em paz, mas o reverendo continua pedindo para se juntarem a eles e menciona que Ellie é fértil. Furioso, Hugh pega uma arma para ameaçá-los, mas o reverendo sabe que ele não vai atirar porque o barulho atrairia as Vespes. Depois que o grupo faz uma oração silenciosa, eles vão embora. Algum tempo depois, Ali recebe uma mensagem de Rob dizendo que está indo para o Frio Norte, onde os sobreviventes construíram um refúgio. Infelizmente, antes que Rob possa dar as direções, o sinal é cortado novamente. No meio da noite, Hugh ouve um barulho e a família verifica fora da casa, descobrindo uma garota esperando na porta. Eles a deixam entrar e fazem perguntas apenas para descobrir que ela está sem a língua. A garota foi enviada pelo reverendo e, quando abre o casaco, revela vários telefones amarrados ao seu corpo. Ao mesmo tempo, Ellie nota uma sombra na janela e, olhando mais de perto, vê um telefone colado no vidro. De repente, aquele telefone e os em volta da garota começam a tocar, fazendo as Vespes voarem em direção à casa e se chocarem contra as janelas. Hugh pega todos os telefones da garota e os joga na água, silenciando-os. Uma Vespe consegue quebrar a janela do quarto de Ali, mas ela sai correndo e tranca a porta a tempo. Quando todos os telefones param de tocar, parece que as Vespes estão prestes a desistir, mas outro telefone é encontrado
encontrado em outra janela, fazendo barulho também. Como as Vesps estão perto de quebrar o vidro, Hugh e Judy tentam bloquear a janela, enquanto as mulheres correm para se esconder no porão. Há 3 membros dos Hushed esperando por elas lá, e eles imediatamente pulam em Ali para capturá-la. Kelly tenta atacá-los com um martelo, mas eles facilmente a empurram para longe e fogem com sua filha e a garota. Lynn vai atrás deles e os empurra no chão ao mesmo tempo que Ellie morde suas mãos para fazê-lo soltá-la. Enquanto Ellie foge, Lynn grita, atraindo várias Vesps que imediatamente a matam e a maioria dos sequestradores. A família sai e chora por Lynn, mas infelizmente o reverendo e mais Hushed aparecem, capturando Ellie novamente. Desesperados para salvá-la, Kelly, Hugh e Judy vão atrás do grupo sem hesitar em esfaquear qualquer Hushed que ousasse lutar. Quando Ellie é libertada, ela também se junta à luta e acerta um homem na cabeça com uma grande pedra. Hugh derruba o reverendo e tenta estrangulá-lo, mas o reverendo o esfaqueia com uma faca. Então Hugh revida com uma cabeçada, derrubando o cara. Depois que Kelly mata o último homem, os únicos Hushed de pé são a garotinha e uma mulher, que fogem com medo. Kelly remove a faca do ferimento de Hugh e ele usa sua arma para espancar o reverendo até a morte. No dia seguinte, a família começa a viajar para o norte, parando apenas à noite para descansar. Eventualmente, eles sobem uma montanha e encontram o refúgio seguindo sinais deixados pelos sobreviventes. Lá, Ellie se reúne com Robb, que a ensina a usar um arco, e agora eles caçam Vesps juntos quando se aproximam demais da nova casa. Terminando assim, O Silêncio, filme de ficção científica e mistério de 2019. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.